Olá, crianças e famílias. Vou deixar para vocês o vídeo da correção das atividades da semana passada, de 31 de agosto ao 4 de setembro. Conteúdo de português, na primeira parte falamos sobre antônimos, Tínhamos um poema e os pares são antônimos, têm sentidos opostos, tá? E estão aí os mistérios alegres e tristes das palavras. Tá? A intenção era entender o que a palavra nos remete, Ela nos remete alegria ou ela nos remete tristeza? Na segunda parte, nós falamos do aposto. Aposto nada mais é do que uma explicação dentro da frase, E quando a gente explica algo sobre alguma coisa dentro do próprio texto, Opa. Então, na primeira parte, tínhamos um texto sobre as escolas quilombolas e perguntamos se vocês sabiam sobre a existência das escolas. Então, nós temos duas opções, se sim ou se não, tá? Na letra B, era para dizer que se referia às explicações dentro do texto, Então, quando ele diz como é chamado o conjunto de lei de nosso país, ele está explicando sobre a Constituição brasileira. E quando ele diz sobre terras ocupadas pelos seus antepassados, ele se refere aos quilombos. Na número 3, era para destacar o aposto dos textos, Então, a gente tinha aí 3 frases, e em cada frase existia uma explicação sobre quem estávamos falando na frase. Então, era para grifar e para dizer sobre quem a quem essa explicação se referia. Percebam que o aposto das frases, eles estão entre vírgulas. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no país. Quando eu tiro o aposto, eu não perco o sentido da minha frase. Então, é preciso observar, nem tudo que está entre vírgulas é o aposto. Porém, se ele trata de alguma explicação, de alguma informação sobre o que estamos falando, aí sim podemos classificar como aposto. E tirando a expressão, se a frase não perdeu sentido, ele também pode ser classificado como o aposto. Português é isso, então. Já a atividade de geografia, nós falamos sobre os climas do Brasil, Então, cada região do Brasil tem um tipo de clima: equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude ou subtropical. E aí, era só você descrever para mim, praticamente, cada um desses climas. Eu fiz uma pergunta sobre cada tipo de clima e estavam todos no texto. Então, se precisar dar um pause aí na tela, e o seu mapa deve ficar como esse, de acordo com a legenda. Atividade de história. Falamos sobre economia solidária, moeda social e bancos comunitários. Bancos comunitários são criados pela comunidade a fim de ter um desenvolvimento local, da economia local. Então, se precisar, dê um pause aí na tela para anotar as respostas ou conferir com as suas. A atividade de ciências, falamos sobre decomposição, tá? Aqui no meu arquivo, a caixa de texto com as perguntas acabou ficando em cima da imagem, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês a resposta e vocês confiram, ou anotem
Se precisar, dá um pause aí, tá? Bom, turma, é isso. Um vídeo bem simples para vocês só acompanharem a correção, tá? Até mais.